trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão. Ela vai trabalhar bastante dentro dessa parte. O primeiro tópico nos mostra o trabalho de Deus na Bíblia. O segundo, correlacionar a Bíblia com a mordomia do trabalho. E o terceiro, elencar os princípios cristãos para o trabalho. A nossa introdução. O assunto dessa semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden. Assim veremos como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho, a sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. Então vamos começar com o tópico 1, que nós vamos pegar ali. Preparei só uns parágrafos-chave, digamos, umas palavras-chave para nós poder trabalhar em cima nessa noite, para que nós venhamos ganhar um pouco de tempo e que você venha entender também de uma melhor forma. Então o primeiro diz assim, o trabalho de Deus na criação do universo. Um pouquinho ali depois de Êxodo 20, 11, Neemias 9, 6, assim, ou seja, ela inicia a história da salvação, revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Então, o nosso Deus, ele já trabalhou desde a criação do nosso universo. Às vezes você já ouviu falar, eu também ouvi falar, também já falei isso quando também não conhecia. Quem inventou o trabalho, Se eu pego, eu mato, É uma expressão assim que a gente usa, Mas quem inventou o trabalho foi o nosso próprio Deus. Desde o princípio ele já trabalhou dentro da nossa terra. Se nós pegar Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus já tinha formado a terra já era existente, a terra só era em trevas, sem luz, mas Deus, ele próprio Deus, com as suas mãos divinas, ele teve que trabalhar, mas de uma forma diferente, não de uma forma que nós conhecemos como a nossa, que fadiga, que cansa. Deus, ele trabalha. Por favor, abra conosco aonde? A mordomia do trabalho. É Jesus, por isso, peço perdão aos irmãos que eu estou meio gripado. Se eu espirrar aqui, eu tiver que pegar o banho, já me perdoa, tá bom? É assim mesmo. A gente não pode parar de vir adorar, Glória a Deus. Quantos disseram a lição? Quantos disseram a lição? Quantos leram a lição? Quantos leram a lição? Se você disser para mim que leu a lição e no texto bíblico clássico você não percebeu uma coisa, eu vou pegar você hoje. Pegar você hoje, Mas nem entendeu ali. Bem, aquele que não tem a lição, que queira nos acompanhar, se encontra na carta ao Paulo, escreve aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 3 e no versículo 6 ao 16. Não, ao 13, perdão. Ele que queira nos acompanhar pela Bíblia que não tem a lição. Amém? Então, lição 9, 1 de setembro de 2019, seria domingo, mas nós estamos na terça-feira. Nós queremos ganhar o tempo aqui, o pastor vai estar ministrando e ainda temos a ceia, amém? Mas essa é uma lição a qual não tem muito o que revelar, É uma lição, se os irmãos perceberam, ela fala sobre o serviço, nós vamos falar um pouco sobre o serviço, sobre a parte de Deus, sobre o que Deus propôs no Éden, e é um negócio resumido, Já vai ser um negócio mastigado hoje para a igreja. Ainda bem, que temos um culto de ceia ainda para dar, e o pastor ainda para pregar, o pastor gosta, Ele está ministrando aí para nós, e meu Deus, Glória a Jesus por isso, aleluia. Eu quero deixar mais um recado aqui para os irmãos, tá? Já chegou as novas lições, já chegou, tá? Os irmãos que queiram adquirir a nova lição, se os irmãos quiserem deixar o nome já, deixar ali depois para acertar, tá? Vai ter até metade de setembro, tá? Até metade de setembro, depois vai ficar um negócio igual aconteceu com nós, e a gente teve que correr muito para conseguir essas aqui, tá? Não foi fácil, a gente conseguiu lá em São Paulo, tivemos que estar pagando o frete para ela estar vindo até nós, mas conseguimos alguns exemplares, estão aqui. Mas se os irmãos quererem, vai deixando o nome até na metade de setembro deste mês já, para pegar as novas lições ali, tá bom? Quantos entenderam? Amém. E o que terá de cada final de semestre, o que tem? Aleluia.
final de semestre nós vamos fazer tipo um café, uma reunião, né? Vamos debater. Como é que é a palavra bonita ali? Confraternização. Amém, né? Então nós vamos fazer isso, vamos falar com o pastor para ver se nós vamos fazer no domingo de manhã este evento, para dar o último dia da lição, ou na terça, mas na terça fica meio ruim, os irmãos querem já ir para casa, né? Tem uns que vão ter que fazer janta, para outro dia. A gente vai sentar ali, né, pastor? A gente vai debater a lição inteira, que gosta de debater, nós tivemos isso e aquilo, e vai ser bênção do Senhor, amém? Glória a Jesus Cristo. Lembrando, irmão, que daí para participar os irmãos que dão a lição, amém? Então adquira uma lição, isso aqui é um futuro brilhante na mão do irmão, na mão da irmã. Isso aqui é uma arma para você também evangelizar. Isso aqui é poderoso mesmo, amém? Então o que significa mordomia? A mordomia é um serviço, né? E o mordomo é? Um servo, amém? Glória a Deus. Então a mordomia do trabalho, nós servimos ao trabalho, somos servos pelo trabalho. O nosso textuário diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma, né? Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo 10. A nossa verdade prática, o trabalho honesto, acompanhado de bênçãos de Deus, dignifica e enobrece o cristão, né? Isso são bens que edificam ao homem, amém? E vamos para a próxima folha. Quem está acompanhando, vou precisar de 8 pessoas para a leitura em classe. Quem quiser já se levantar, se pôr de pé. 8 pessoas para a leitura em classe. Glória a Deus, temos uma irmã, obreiros, tem um obreiro. Temos mais um irmão, 2, 3, 4, 5. Precisamos mais 3, 5. Vamos lá, gente, nós ganhamos o tempo. Ninguém quer participar da lição. Ai, Jesus. 6, 7, mais um. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma pessoa. E o presbítero Elias, amém? Então, se você percebeu, né, quem percebeu, quem leu, viu que o versículo 6 ele está igual ao 7. Então ele teve um erro de digitação lá na CPAD. Ele teve um erro, né? E daí eles pediram para nós estar corrigindo. Então eu vou pedir para alguns que levantaram e lê na Bíblia o 6, pedir para um obreiro que abra a Bíblia aí em 2 Tessalonicenses, que lê o 6 para nós, não ficar desigual ao que está aqui. O Espírito já está lendo ali para nós, nós já vamos estar dando início. Timóteo lá atrás. Timóteo vem só um pouquinho lá atrás. Segundo. 3, 6. Porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebemos. 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvéssemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem, algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para nós sermos pesados a nenhum de vós.
não porque não tivessemos autoridade, mas para vós dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desnudamente, não trabalhando antes, fazendo coisas vãs. Estáis, porém, por nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos falam que depois ele descansou, mas ele não descansou porque ele se cansou. Ele descansou para apreciar o que ele fez, para ver a forma que ele tinha feito. E depois ele cria o homem. Ele cria o homem e coloca ele dentro do... Para fazer o quê? Cuidar. Então ele estava trabalhando, mas de uma forma diferente. Que vamos ver aqui. Ele lavrava e guardava o jardim. E desde o início da salvação, o trabalho de Deus na criação do universo. Eu vou pegar mais um tópico aqui, ó. Depois ali vem o primeiro ali, tem os dois, né? Deus faz a criação do homem, ali criação de Jó, ali criação vai estar Jó, 33, 4. Logo o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do homem. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação e na formação também do homem. Então vê que toda a divindade trabalhou naquele dia. Vamos descer no 3. Aqui Deus continua a trabalhar. Ao ser acusado de desrespeitar o sábado do nosso Senhor, ele respondeu assim: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. O Deus revelado nas Escrituras, Criador dos céus e da terra, trabalha em prol da sua criação. Aqui quando fala Deus trabalha na Bíblia, isso é uma palavra antropológica, de antropologia. A antropologia é a criação do homem, a formação do homem. Então é uma palavra antropológica, que significa atribuir uma linguagem de Deus, porque está sempre trabalhando. Né? Ele atribui a esta palavra porque ele sempre está trabalhando. Deus nunca parou de trabalhar, ele é uma divindade, mas ele nunca parou de trabalhar. Ele não trabalha com as nossas mãos, e sim da forma das mãos dele para conosco. O próprio escritor, ele lá no Renovado, ele deixa isso muito bem específico para nós, o que o próprio Cristo, ele fala em João: olha, meu Pai trabalhou, eu estou trabalhando, e ele continua a trabalhar até hoje. Até hoje ele está trabalhando. Então você vai entender que o próprio Cristo, quando ele desce à terra, ele foi carpinteiro. O próprio Cristo trabalhou até a sua certa idade, né? Até os 29 anos, o próprio Cristo ele trabalha para depois ele exercer aquilo que foi lhe dado, que era trazer o arrependimento, o novo mandamento, para que nós possamos ser salvos. Então até o próprio Cristo trabalha. E agora eu vou entrar na Bíblia, na leitura bíblica em clássico. Eu acho isso aqui muito importante para colocar para nós. Até também queria botar um tópico aqui, que Paulo ele chega com uma autoridade grande, né, sobre os Tessalônicos. Ele chega lá porque no versículo 10, porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não come. Paulo chega com uma autoridade grande para eles: olha, se vocês não querem trabalhar, também não comam. Só porque Paulo vai atribuir isso diferente, né? Quase igual ao nosso querido amigo e irmão Salomão, que o preguiçoso vai ter com A, porque até a formiga trabalha. Mas por quê? Porque quando a igreja de Tessalônica começa a levantar o obreiro dentro da igreja, eles começam a ficar acomodados. Eles querem viver da obra. Querem viver num posto que ainda não era adequado para eles. Paulo vai dizer no versículo 8, no versículo 9, que eles têm como exemplo, que eles também não querem se tornar peso para os irmãos. Eles não querem se tornar um peso para os irmãos. Aí ele vai dizer para os camaradas
os obreiros da casa, que obreiros que vivem na obra e tinha obreiros que viviam com a obra. Há uma diferença muito grande de atribuir isso. Obreiros que vivem da obra é obreiros que estão gerando pela obra. Como o pastor Elivelto, né, eu creio que quando tiver a sua diretoria, do conto, da sua secretaria, ele vai falar, olha, você para você, né, nós vamos atribuir, a igreja vai ajudar vocês, mas vocês vão ser dedicados à obra. Eu quero vocês na obra, incumbidos dentro da obra, fazendo aquilo que a obra manda. Mas hoje tem uns camaradas que eles estão acomodados, né? Hoje eles querem viver da obra. Acho que vão lá, eles pegam um culto aqui, pegam um culto lá, ganham uma oferta, né? Vão louvar lá fora, ganham outra oferta, e eles acham que já estão aptos agora para viver da obra. Largam o serviço, largam a vocação, o terreno que foi dado para viver dentro da casa do Senhor. Querem ficar dormindo o dia inteiro, né? Querem ficar vivendo da igreja e ainda querem ficar cobrando para estar ministrando, louvando, querem viver atribuído da obra. E isso Paulo já chega lá quebrando tudo na igreja lá de Tessalônica, mandando a carta para ele, porque não tivemos isso, porque não tivemos autoridade, mas para vos darem nós mesmos exemplos, para nós imitardes. Né? Paulo ele dava exemplo. Paulo vai dizer que ele trabalhava de dia e de noite, mas ele trabalhava na obra, formado na obra. Era uma coisa bem diferente do que vive hoje. Eu já escutei testemunho de pessoa, se ele pregasse, né, 30 a 25 dias, 130 a 150 dias, ele ia tirar um salário de 3 mil, não precisaria mais trabalhar. O camarada ia ficar formado dentro da igreja, ia ficar acomodado. Mas não é assim que funciona. Quando um pastor líder chama obreiros para essa obra, para viver essa obra, ele também tem o poder de requerir de cada um de nós como ele quer. Como ele quer. Olha, eu quero que pelo menos 4, 5 dias tu tem que jejuar. Tu tem que abrir a igreja e vir na igreja orar dentro da casa do Senhor também. Tem que vir dar uma varridinha aqui, uma limpada aqui. Né? Aonde aquela igreja lá me ligou, quero um obreiro para estar, vai estar lá hoje, lá se preparando lá para estar lá pregando a palavra do Senhor. Então esse é o camarada que está envolvido com a obra, na direção do pastor. Está na direção do pastor, está na direção de Deus. Isso é uma forma específica de estar dentro da casa do Senhor pela obra. Então aqui os irmãos estão entendendo? Glória a Jesus Cristo. Então, quando Paulo chega lá, ele chama os caras de preguiçoso, no capítulo 11, porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalham, antes fazendo coisas vãs, que é aquilo que nós falamos. Querem viver da obra, mas não querem seguir, por exemplo, o que a obra nos mostra. Não querem seguir aquilo que a obra te dá, de jeito, desrespeitando ao líder, desrespeitando aos outros obreiros e querem viver da forma deles. E Paulo não ensina isso para nós. Né? Paulo fala que nós temos que ser obreiros dignos, obreiros com caráter e homens de Deus, né? Em primeiro lugar. Isaías também fala que Deus trabalha naqueles que nele esperam. Né? Ali em Isaías 64:4. Então aquele que espera em Deus, aquele que busca em Deus, aquele que trabalha em Deus, ali Deus está trabalhando na sua situação, na sua vida, tanto espiritual como também material. Amém? Amém. Vamos estar no capítulo 2, então, a Bíblia e a mordomia do trabalho. O homem foi criado para o trabalho. Ali depois do plano divino, o homem foi feito para trabalhar. Depois ali do ponto, e tomou o Senhor Deus, o homem pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. O 2, que fica um pouco aqui para nós entrar junto. O trabalho antes da queda. Depois aqui você vai achar que podemos deduzir que antes da queda o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental, nem doença e principalmente sem o perigo de morrer. Então nós vamos entender que o trabalho
Antes da queda, Adão ele não se cansava, Adão não fadigava, Adão não se estressava, porque o nosso Deus ele dava o fruto, ele dava o crescimento e também botava o fruto para que Adão viesse comer. Então Adão ele lavrava e guardava só aquilo que Deus o mandava, ele trabalhava ali. Mas após o pecado da desobediência, agora Adão vai ser expulso do jardim. O nosso pastor já falou que nós vamos ter o primeiro tribunal histórico em Gênesis. E ali Deus vai dar a sentença a cada um. E a sentença é a sentença de Adão. Foi uma sentença meia pesada. Porque agora ele vai ter que lavrar, tirar os abrolhos, virar a terra, vai ter que cavar. Ele nem sabia onde ia cavar. Ele nem sabia qual lugar que ele ia parar. Quando ele saiu do jardim, aí que ele viu a forma que ele ia viver. Aí eu te pergunto, hoje para lavar a terra nós temos maquinários, temos enxada, temos pá. O que Adão usou no tempo dele? Como ele se virou para dar um crescimento, para plantar, agora ele vai ter que colocar adubo, agora ele vai ter que regar, vai ter que cuidar da planta, esperar o crescimento da planta, para poder tirar o fruto, o sustento. Então, antigamente, que era dentro do Éden, ele não se preocupava com doença, ele não se preocupava com canseira, ele não se preocupava em ter que descansar, mais tarde eu faço isso, aquilo, não, ele não tinha. Mas depois do pecado, o corpo, a doença e o perigo da morte agora vem sobre a terra. E isso Adão também passou para os seus filhos. Você vai ver que Adão ele vai ter que abranger todas as áreas. Tanto a área de cuidar do trabalho dos animais, também como do campo. E de construir a casa. Só porque quando nasce Caim, nasce Abel e nasce os filhos, ele vai passando uma específica para cada um. Correto? Correto? Parece que está meio denso, parece que está meio pesado o negócio, né? Jesus. Coloca aí, pastor. Ajuda aí. Vamos ficar sem voz aqui. O trabalho antes da queda. Por que antes da queda? O trabalho era agradável antes da queda, por quê? Enquanto o homem tinha comunhão com o Senhor, todo homem tem comunhão com o Senhor, aquilo que ele faz, aquilo que o Senhor dá para ele se torna agradável. Então, veja que depois da queda, que vai entrar daqui a pouco, o trabalho começa a ficar afadigado, como você colocou. Então, o centro da coisa de Adão e Deus e o trabalho estava na comunhão. O homem tem comunhão com o Senhor, até aquilo que ele faz é agradável. Pastor, mas lá no meu serviço está pesado, está ruim, está difícil, está isso, está aquilo. Mas se tu tiver comunhão com o Senhor, aquele ambiente se torna agradável. O trabalho se torna agradável. O trabalho se torna prazeroso. Enquanto o homem tinha comunhão com o Senhor, ele não tinha desgaste mental e nem físico. Ou seja, pensamento contrário, pensamento negativo não entrava enquanto ele tinha comunhão. Trabalhava, se satisfazia do trabalho que ele fazia por causa da comunhão que ele tinha com Deus. Amém? Amém. Bem colocado. É assim. E no começo, Adão não tinha como escolher, né? Não tinha o que escolher. Adão tinha que fazer aquilo que tinha. Hoje você tem o seu serviço, você escolhe o que é trabalhar. Você escolhe na profissão que quer exercer. Hoje você tem esse direito. Depois que o fundamento da terra foi andando, foi girando o negócio, teve tecnologia, foi vindo mais coisas. Hoje você tem o direito de escolher o que você quer trabalhar, na área que você quer encarregar. Né? Antigamente não tinha isso. Antigamente eles tinham que pegar o que estava lá. Abel foi cuidar das ovelhas, foi cuidar do rebanho, enquanto Caim pegou a lavoura. Então foi um negócio que dava dedo para eles fazerem. É uma coisa diferente, né, de nós hoje. No 3, o trabalho depois da queda, que anda o pecado no mundo, e agora o medo e a maldição. O ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas, emocionais, perdeu a autoridade sobre os demais seres, ele conheceu a maldição da terra. Né? A ecologia foi mudada. E mais um pouquinho para baixo ali, depois de Romanos ali, e a maldita é a terra por causa de ti, e com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Então aqui nós vimos algo que Deus falou e até hoje é firmado para nós, né? Aquilo um pouco que nós falamos ali, quando Adão peca, depois da queda, né? A gente vem hoje trabalhar e do nosso suor, né? Nós somos sustentados.
né, com um trabalho digno, com um trabalho honesto, né, onde a gente consegue o alimento para a nossa casa, fazer o alimento todos os dias. Mas isso não é fácil, porque isso vem também com aquilo que nós falamos, que é a fadiga, que é o cansaço, que é a dor, né? Também tem sido desagradável, mas é algo que Deus colocou lá no começo, que não vai ser tirado até o dia da salvação. Amém? No 3:3, para encerrar esse tópico, o trabalho tornou-se desgastante. Né? Este versículo é o símbolo do desgaste do trabalho na Bíblia. Que a gente acabou de falar, que toda a terra ela foi amaldiçoada, e o pecado ele entra, quando ele entra, ele desestrutura o mundo. Né? Ele desestrutura o mundo. Quando o pecado entrou na terra, ele deixou o mundo desestruturado. Quando ele o pecado enrolado, mas ficou dessa forma, ficou amaldiçoado. Né? No tópico 3, o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. O princípio bíblico é este: o homem comerá a partir do seu esforço. É algo digno e justo e constante. Isso que Deus fala. É digno, justo e constante. Não é para parar. Então é algo que produz a dignidade do homem, que é o trabalho, as suas conquistas, que você, através do seu trabalho, consegue. Então isso causa dignidade entre a sociedade, entre as pessoas que vê você trabalhando, conquistando as suas coisas, conquistando a sua casa, conquistando o seu automóvel, conquistando as suas roupas, conquistando aquilo que você tem, né? Ou que você almeja, que você sonha. Então o trabalho traz isso, traz a dignidade nas vistas daqueles que estão ao seu redor, sobre a sociedade. No 2, o trabalho deve ser atribuído. O trabalho deve ser atribuído. A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até tarde. O salmista, noite e dia. Eis a perspectiva bíblica central do trabalho. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será quem te irá bem. No 3, não ser pesado a ninguém. Nem de graça come o pão, aquilo que nós lemos na leitura classe, o pão do homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para que sermos pesados a nenhum de vós. Paulo quer nos passar, falar de novo aqui, ele não quer ser peso para ninguém, ele não quer se tornar um peso para ninguém. Eu marquei isso aqui de novo aqui do lado, porque eu expliquei um pouco sobre a obra. Agora eu vou explicar daqueles camaradas que eu acho que aconteceu com você, dentro da sua casa, naquela hora tipo, do meio-dia, do café, né, que vai chegando as pessoas, vão entrando, porque sabe a hora, né, que você está fazendo churrasco, está fazendo aquele café, está fazendo aquele bolo, e os camaradas vão chegando, vão entrando, né? Então o Paulo ele também quer entrar dessa forma, que a gente não seja um peso para vocês, que a gente não venha a ser pesado, né? E que aquele que não trabalha também não coma, não tem esse direito, né? Aquele que não trabalha, que não tem o direito também de estar comendo. Então ele também trabalha nessa linha de raciocínio. Tem pessoas que não querem trabalhar, mas querem comer, só porque também não tem. Então tem que ir até quem? Até quem tem, né? É igual aquele ditado, a vizinha que está do lado, se ela pede para a rua inteira, ela faz um bolo. Ela pede fermento, trigo, lá forno, azeite, gás, ela fez um bolo. Tem uns camaradas, é impressionante, mas tem uns camaradas que são assim também. Eles jantam lá, almoçam lá, né? Então, aquele que não trabalha, que também não coma, Paulo quer falar dessa forma. Mas está sendo pesado, não, é algo bíblico. É algo que Deus nos passa. Ele trabalha pela divindade, a terra já foi amaldiçoada, nós já entramos nesta linha de serviço, de trabalhar para se sustentar do nosso suor. Então todo mundo que nasce, nossos filhos, eles já vão crescendo nesta linha de pensamento. Eles já vão crescendo que para eles ter as coisas, para eles adquirirem as coisas deles, eles vão ter que trabalhar. Eles vão ter que também que pelejar por aquilo que eles querem. No 4, parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar e querem ter um padrão de vida como se eles estivessem trabalhando. É o que nós falamos agora.
né? Tem uns assuntos aqui que ele entra, mas isso o pastor vai entrar na área da finança na próxima lição, e aí daí ele vai dar, né? Eu vou entrar nessa área aqui, e esse aqui o pastor já vai dar semana que vem. Pega nós tudo aí. O 5 e o 5.1. Vamos pegar só os tópicos, ó. Os patrão cristão, empregado cristão, e aquele que não se submete ao trabalho vil e ao trabalho escravo, né? Não só também o patrão cristão. Eu quero botar 2 pontos aqui, vai dar tempo ainda. Quero botar 2 pontos aqui. O patrão cristão. Vamos tirar isso do nosso serviço e vamos colocar na igreja. Quem é o nosso patrão dentro da igreja? Representativo. É o nosso pastor. E nós somos os servos, somos mordomos, somos funcionários. Então, quando eu não venho à firma, você leva um atestado, correto? E quando você não vem à igreja, você tem que dar satisfação a quem? Ao pastor da igreja. Então, ele é como se fosse o nosso patrão cristão. Deus colocou ele na firma, regendo conosco. Então, quando nós, obreiros, ou vocês que são membros, que estão em comunhão, que teriam um trabalho na igreja, que não deu satisfação, ele vai entender de outra forma, vai entender de uma forma e vai levar até para o lado, né? Tipo, o camarada não veio a fazer isso, sentou e não deu satisfação. Poxa, fica um negócio meio chato, né? A gente é empregado, a gente é servo, a gente é mordomo, correto? Então, ele é o nosso patrão. A gente tem que dar para ele a satisfação daquilo que a gente não foi, ou não fez, ou era para fazer. Entendeu? Uma forma mais ou menos assim. Paulo também, como está ali na leitura, fala com toda a autoridade, né? Empregado cristão, que somos nós. Agora, empregado lá dentro da tua firma, lá dentro da tua empresa, né? Tem até o Elinaldo Renovado, ele tem algo ditado fora a parte aqui com outros camaradas. Eles colocam que tem pessoas que têm patrão cristão e se aproveitam, né, da boa fé dos camaradas. Se aproveitam da boa fé. Como assim? Se aproveitam da boa fé porque vai ter um trabalho na igreja, né? Eu vou ter que sair, vou ter que fazer alguma coisa, e ele quer colocar isso como se fosse ponto referencial para ele fazer como ele quer dentro da empresa, né? Então, quando ele fala os patrão cristão, a origem, a orientação e mandamento de Deus, ó, para os patrões, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles ao vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoa. Os patrão cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas. Então, eles têm os direitos do trabalhador, né? Hoje nós temos o sindicato, aquilo ali é o teu direito, e a igreja, ela te dá outro direito dentro da casa do Senhor. Então, volta e meia a gente mistura as coisas, né? Quando temos patrão cristão, né? Porque não sei se aqui alguém tem patrão cristão, né? Eu não tenho, né? Alguém tem aqui dentro da igreja patrão que é cristão? Não temos, né? Mas algumas outras igrejas aí tem, né? Eu vi até uns debates de alguns falando sobre isso, né? Que lá o funcionário vai direto, vai fazer os eventos da igreja e tal, ele não sabe dividir as coisas, né? Igreja é igreja e serviço é serviço. Aqui ele tem que me tratar como patrão e não como um amigo agarrado, né? Porque depois que ele pegar pesado, a camarada vai tirar. A camarada vai ficar. Eu não tenho patrão cristão, mas os encarregados, eles se acham cristão. Assim. Mas eles se falam de Deus, mas não agem da maneira que eles fazem. Eles falam. Sim, deve andar. Então aí eles falam muito em Deus, mas não. Como é que eu posso dizer assim? Eles falam sim, até toda segunda-feira ele fala lá no negócio do versículo da Bíblia. Mas oração, isso, né? tipo assim, e tipo assim, toda a vida que ele bota uma palavra de Deus, ele bota em relação ao serviço também. Sim. Tipo, levando aquilo da palavra, mas já levando ao serviço pra gente, tipo assim, né?
Só que o que eles falam não condiz o que eles dizem. Sim, eles querem usar uma coisa de oportunismo, mas nem eles fazem. Isso. Fazem isso, né? Eles querem fazer uma coisa para fazer tipo uma divisão, mas nem eles conseguem fazer aquilo que eles falam. É. É mais ou menos assim, né? É quase os fariseus com Jesus. Vira uma hipocrisia. Né? É farisaísmo dentro. E a nossa conclusão, nós estamos passando para a palavra então, não sei se os primeiros dias da criação, o Criador executou a sua obra com um poder sobrenatural, a partir de sua palavra, ao expressar a sua vontade, tudo passou a existir assim. Ele criou o homem pelo seu poder, e o criou para lavrar e guardar a terra. E dessa perspectiva que devemos exercer a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando o nosso próximo. Amém? Atividade laboral